Olá a todos! Nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre os malefícios e os benefícios da manutenção modular. Vamos primeiramente dizer sobre o conceito de manutenção modular. A manutenção modular é quando um sistema qualquer, quando precisa de manutenção corretiva, você vai lá, em vez de ser analítico para tentar consertar aquela peça, abrir a peça e ver ali dentro da peça o que está acontecendo, que deu problema naquele módulo, você traz uma peça nova, uma placa nova, ou seja, um módulo novo para trocar. Você simplesmente troca a peça. Esse é o caráter desse tipo de manutenção modular. Esse é o conceito de manutenção modular. Troca a peça pelaquela original, sem análise, sem tentativa de conserto da peça. E quais são os benefícios da manutenção modular? Temos aqui 6 principais benefícios. O primeiro é a rapidez. Ao identificar que aquele módulo é o problema, aquela peça é o problema, por exemplo, numa TV, aquela placa, a placa-fonte, por exemplo, é o problema, eu identifiquei que é ela. Eu simplesmente tiro ela, coloco no lugar devido, pego uma nova, validada e coloco no lugar e funciona e teste por um certo tempo, um estresse mínimo e já está resolvido. Eu não preciso pegar a placa, fazer análise de circuito, medir ponto a ponto, ir atrás de um componente específico. Então, a manutenção modular traz rapidez, como vimos nesse nosso exemplo. 2. Mantém a qualidade. A cada nível de intervenção numa peça ou num produto, a qualidade dessa peça, desse produto, diminui. A partir do momento que você pega uma caixa preta fechada, um módulo fechado, uma peça inteira, e coloca no produto, no lugar daquela peça que deu problema, você não intervém nela. Ela está selada, portanto a qualidade é a mesma da de fábrica e assim permanecerá durante a vida útil desta peça e do conjunto do sistema, do aparelho ao qual ela vai ser empregada. Então a qualidade se mantém na manutenção modular. Se mantém igual a de fábrica, por exemplo. 3. A produtividade, isso faz ganhar dinheiro. Por ser rápido aqui no 1, por ser produtivo no que se refere a tempo também, você não pensa muito, apenas faz o diagnóstico de qual módulo que é e já troca, é muito produtivo, muito rápido, você pode fazer isso várias vezes e por você poder fazer isso várias vezes, você pode ganhar muito dinheiro com isso, você pode faturar a cada serviço desse e também a cada venda de cada módulo, que a gente já vai falar sobre isso. O quarto, a baixa qualificação de mão de obra. Deste lado do quadro, esse item 4, a baixa qualificação da mão de obra, ela não é uma coisa má, ela é uma coisa boa, porque imagina, você tem uma máquina que funciona num determinado local distante, dentro de uma ilha, num sertão do Brasil, dentro de uma mata, em algum lugar bem distante. E você não tem especialistas no local para fazer a análise daquele equipamento e o reparo, ou um novo projeto. É necessário recrutar pessoas daquele local. Porém, essas pessoas muitas vezes não vão ter a informação e a formação acadêmica, ou prática, ou técnica, ou um treinamento mínimo básico para fazer aquela manutenção. E aí fica impossível recrutar pessoas ali. Se você adapta, se você adequa a manutenção modular no teu processo, essas pessoas ali, mesmo sem conhecimento, com treinamento básico e até mesmo remotamente, vão ter a capacidade de trocar, de fazer manutenção naquele equipamento. Porque ele só vai trocar o módulo. Basta você dar pequenas instruções bem simples, como por exemplo, quadrado no quadrado, fio vermelho no vermelho, preto no preto, verde no verde, etc. Por exemplo. Então, a baixa qualificação da mão de obra necessária para recrutar naquele local é um benefício que não cancela a manutenção modular. E 5, é fácil de se implementar procedimento. Aquele negócio que eu falei anteriormente no item 4. Para trocar tal módulo, você mede tal ponto. Se tal ponto der tal, se tal ponto der tal, troque o módulo tal. Ou seja, esse procedimento ele fica muito claro, ele fica de baixa complexidade, porque você olha tudo como um diagrama de blocos e não com um olhar analítico e detalhista de cada bloco. Portanto, fica mais fácil implementar o procedimento. E bem sabemos que procedimentos e processos mantêm a qualidade. 6. A necessidade de mapa de sinais ou estados. Isso é um benefício também, porque isso daqui entra numa documentação. Mas o que seria esse mapa de sinais ou estados? Veja, suponhamos que você tem um equipamento que tem uma luz verde e uma luz vermelha. Quando a luz vermelha piscar 2 vezes, ou seja, quando ela tiver 2 estados aqui
acesa apagada, num certo intervalo, significa que o módulo tal está com problema. Ou então, um equipamento eletrônico, muitas vezes aqui no mapa de sinais, você mediu com o osciloscópio em ponto tal, não deu onda quadrada, deu uma onda torta, você sabe que o módulo tal está com problema. Então você vai trocar o módulo tal inteiro. E como é que você descobriu isso? Por conta da aplicação do mapa de sinais ou de estados. Então a documentação é muito mais fácil, de maneira geral, quando a manutenção é modular. Mas nem tudo são flores. Vamos agora aos malefícios da manutenção modular. O primeiro malefício mais bem evidente é a mescla com o varejo. Porque veja só, a partir do momento que a peça é modular e há baixa qualificação das mãos de obra para fazer, se você é uma pessoa que tem acesso ao fornecedor dessas peças, você pode fazer um varejo delas. Compra barato, vende mais caro e ainda você pode agregar o valor da tua mão de obra ali que não tem muita qualificação, porque essa é a característica da manutenção modular. Então acaba acontecendo a mescla com o varejo. Vou dar um exemplo clássico. Muitas pessoas atribuem a região ali da Santa Efigênia, no centro de São Paulo, como um local onde o pessoal ali manja de eletrônica, sabe de eletrônica, mas não é bem assim. Eles não são especialistas em eletrônicas, eles são varejistas de peças eletrônicas. Como eles têm contato direto com os fornecedores, com os países que fazem esses módulos, eles podem importar em grande quantidade, consequentemente em baixo preço. E você que está com certo problema no teu celular, no teu notebook, no teu aparelho, nas tuas luzes, equipamentos industriais de alguns tipos, pode levar lá e eles vão consertar com rapidez e com qualidade. E isso, na mente do leigo, na mente do consumidor, vai dar uma imagem de que, olha, eles sabem muito de eletrônica. Lá é o local certo para isso, mas não. Na verdade, eles são varejistas, por conta de que atualmente a manutenção está cada vez mais sendo modular. Portanto, há uma mescla com o varejo e isso é um total problema, porque você traz as características do mercado de varejo para o mercado de engenharia, para o mercado da ciência, para o mercado de prestação de serviço especializado, o que não é bom. 2. A baixa qualidade da mão de obra. Repare que nesse lado ela pode ser um malefício também, porque a partir do momento que a manutenção modular, você não precisa de alta qualidade da mão de obra, como foi dito aqui. Aqui desse lado foi um benefício, mas também pode ser um malefício. Porque, por exemplo, se você vai abrir um certo equipamento para fazer aquela troca modular, você precisa seguir os procedimentos mínimos, as medições mínimas, para que seja feita a troca. Se uma pessoa sabe que está o problema, empiricamente descobriu que está o problema em tal módulo, ela vai, compra aquele tal módulo e ela mesma instala, ela mesma faz. Às vezes até um empreendedor, sem muito conhecimento, sem o devido treinamento, acaba contratando ou sendo esse tipo de mão de obra desqualificada, porque ele sabe que ele pode ganhar dinheiro de maneira modular sem pensar muito, mas isso pode trazer outros problemas, pode interferir em outros módulos, em outras peças, no funcionamento geral. Então, a baixa qualificação da mão de obra para manutenção modular pode ser vista dos dois lados. Nesse caso, pode ser um malefício. 3. A dependência do fornecedor. Essa caixa fechada de alto valor agregado, que você não sabe o que tem dentro, para você conseguir ela, você vai ter que comprar da fábrica, você vai ter que comprar ou do distribuidor ou do fornecedor. Consequentemente, você vai ficar dependente dele, porque você não vai conseguir fazer um dispositivo que faça a mesma coisa que aquele módulo faz, entende? Por quê? Porque como você adapta a manutenção modular ao teu negócio, então não vale a pena você ser analista. Então, você vai ficar consequentemente dependente do fornecedor. E essa dependência do fornecedor traz, eu vou pular para o 5 aqui e já volto no 4, uma garantia terceirizada, traz isso daqui, e isso é um malefício. Porque repare, você chegou a um equipamento, você que utiliza manutenção modular, fez o diagnóstico que é tal módulo, você trocou o tal módulo, esse módulo você comprou do seu fornecedor, você colocou no equipamento e o equipamento você entregou para o cliente, você deu garantia para ele. Aí deu problema, o cliente trouxe até você verificou que é justamente aquele módulo que você trocou que deu problema. E realmente você seguiu tudo corretamente, o problema está no módulo. Aí você vai e contata na verdade, o teu fornecedor daquele módulo. Repare que o cliente final vai achar que o culpado é você. E você vai ter que calcular, em termos de tempo, logística e custo, a garantia do terceiro. Você não pode dar a você somente a garantia. A tua garantia tem que contar com a garantia do fornecedor daquele módulo. Então, essa terceirização da garantia
é um problema da manutenção modular. Voltando no 4, desconhecimento. A partir do momento que você está acostumado a trocar peças, a tirar uma caixa preta e colocar outra, você não sabe o que tem ali dentro. Consequentemente, você não desenvolve a ciência, a tecnologia e a informação específica dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, dentro desse sistema. Então, o desconhecimento é também um malefício causado pela manutenção modular. Espero que tenha ficado claro o conceito de manutenção modular, os benefícios e os malefícios que ela gera. E se você precisa de consultoria para o teu projeto ou para a tua empresa de tecnologia, os contatos estão abaixo no vídeo.